Na aula de hoje nós vamos ver alguns instrumentos de medição das grandezas elétricas. Tá? Como o próprio nome diz, né, os instrumentos de medição elétrica eles vão servir para a gente conseguir aferir, né, algumas dessas grandezas. Por exemplo, o amperímetro para corrente elétrica, um voltímetro para tensão e temos outros dispositivos, né? Teríamos um dispositivo chamado ohmímetro para medir a resistência, mas hoje em dia é frequente a utilização de um multímetro. Tá? O amperímetro, então, como o próprio nome já diz, né? Ele serve para a gente medir a corrente elétrica. Tá? A simbologia dele é uma esfera, né? Um círculo com uma letra A no centro. Tá? O que a gente tem que ter atenção a ele, né, ao amperímetro, é que a ligação dele é sempre em série no circuito. Ou seja, a gente vai colocar ele juntamente aqui com os condutores, né, com o fio. Vamos colocar ele bem no meio aqui do fio do circuito. Né? Então, ele possui essa característica de ligação em série. Tá? O outro dispositivo que a gente vai ver é o voltímetro. Né? O voltímetro, a simbologia ele é bem próximo do amperímetro, só que aqui ele tem a representação da letra V. Tá? O voltímetro, ao contrário do amperímetro, deve ser ligado em paralelo. Tá? Isso é, muitas vezes a gente vai puxar uma ligação aqui de uma das resistências para indicar a leitura desse voltímetro. Tá? Então eu posso ter essa representação assim, de trazer ele para trás, ou colocar ele assim em paralelo no circuito. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos para facilitar nosso entendimento. Então aqui eu tenho um exemplo, né, para a gente determinar a leitura do voltímetro ideal. Pessoal, um negócio importante. Tá? Quando a gente estudar os aparelhos de medição, eu posso considerar situações onde eu tenho uma situação idealizada, ou seja, o aparelho que eu vou colocar aqui não tem resistência interna, ou seja, é como se ele não interferisse na nossa medida. Na prática, a gente sabe que qualquer instrumento elétrico está sujeito a uma resistência, então a gente teria que incluir esse cálculo. Nós vamos ver dois exemplos de situações idealizadas e depois um exemplo sem essa situação idealizada. Tá? Então, a gente precisa determinar aqui qual que é o valor da tensão. Para isso, né, a gente vai resolver isso aqui como um circuitinho normal, né, um circuitinho série, porque essas duas resistências elas estão uma juntamente com a outra. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente é de 7 ohms. Tá? Se a resistência equivalente é de 7 ohms, eu posso calcular aí total fazendo 14 sobre 7. Me dá 2 ampere. Por que eu quero fazer a corrente total? Porque numa associação série, a tensão de cada resistor é dada pela lei de Ohm. Então, se eu fizer 2 vezes 5 nesse resistor aqui, eu calculo a leitura do voltímetro, que é de 10 volts. Tá? O segundo exemplo agora, a gente vai ter que medir aqui a leitura do voltímetro V aqui, né? Então, para isso, a gente sabe que a leitura aqui nesse resistor, ela vale, a corrente nesse resistor vale 2 ohms. Então, o que a gente pode fazer, né? Nesse resistor de 3 ohms, a gente pode aplicar a lei de Ohm, né? V igual a RI, e descobrir que a nossa tensão ali vale 6 volts, né? Porque é 3 vezes 2. E aí, como essa associação aqui ela é paralela, então no resistor de 6, eu tenho a mesma tensão, V igual a 6 volts. Tá? Agora, se eu resolver a resistência equivalente 1, né, que seria a resistência equivalente entre esses dois, eu vou fazer 3 vezes 6 dividido por 9. Então, 3 vezes 6, 18, sobre 9, 2 ohms.
Seria a resistência equivalente. 1, né? A resistência equivalente nesse pedaço aí. Agora, a resistência equivalente total, RQT, a gente faria 8 mais 2 mais 2, certo? Seria essa daqui, mais o que deu disso, mais essa daqui, que me dá uma resistência equivalente de 12 ohms. Ok. Agora, o que eu tenho que ver, né? Se eu tenho a tensão nesse ponto, eu conseguiria calcular, com base na corrente, as tensões nesse ponto e fazer a leitura total. Tá? Dessa maneira, a gente consegue, então, descobrir o nosso valor aqui. Tá? Então, agora, vamos fazer o seguinte. Aqui eu calculei a resistência total, né? A resistência equivalente entre esse ponto aqui. Agora, a gente tem que pensar o quê, né? Se eu tenho essa corrente aqui de 2 ohms, e aqui eu sei essa resistência, eu consigo calcular a corrente no resistor de 6. Por quê? Se V é igual a RI, eu sei que a tensão tem que ser 6, né? Porque ele está em paralelo. Se a resistência também é 6, a corrente aqui vai ser de 1 ampere. Agora, se eu tenho 2 ampere aqui em cima e 1 aqui embaixo, a minha corrente total é de 3 ampere. E no circuito total, V igual a R vezes I. Se eu calculei equivalente sendo 12, né? E a minha corrente total é de 3, então eu sei que a minha tensão total do circuito, que é o que eu estou lendo aqui no voltímetro, é de 36 volts. Bom, agora a gente vai ver um exemplo aqui, onde eu vou considerar o voltímetro sem ser ideal. É como se ele tivesse uma resistência interna. É importante aqui a gente pensar o seguinte, se ele tem uma resistência interna, então a gente pode imaginar nessa ligação paralela que ele está, a gente pode imaginar ele como uma resistência, outra resistência em paralelo aqui junto com esses caras que estão aqui. Tá? Então, o que a gente vai pensar? Né? A gente sabe que o amperímetro aqui, ele marca 1 ampere. Tá? Então, o amperímetro aqui marcando 1 ampere, eu sei que a corrente total do meu circuito, né, o I total, ele vale 1 ampere na posição que ele está. Nesse resistor de 5 ohms, vale, né, VRI, e isso me dá uma tensão de 5 volts. Tá? Agora, o que a gente vai ter que pensar é o seguinte, né? R2 e R3 são iguais. Tá? E tudo isso aqui em paralelo está sob efeito da mesma tensão. Tá? Então, R2, R3 e aqui eu posso considerar uma RV, que seria a resistência interna do voltímetro. Tudo isso está em paralelo, juntamente com essa corrente que vai se dividir aqui, um pouco para cá, um pouco para cá e um pouco para lá. Tá? O voltímetro mede 4 volts. Tá? Então eu sei que se o voltímetro mede 4 volts, então eu tenho a tensão em R2 e em R3 também. Tá? Dessa forma, se eu aplicar VRI aqui, né, com isso aqui sendo 4, isso aqui sendo 10, eu descubro uma corrente de 0,4 volts, desculpa, 0,4 ampere, que circula tanto por esse resistor quanto por esse. Então a gente tem que pensar que I total vai ser a corrente de R2 mais a corrente de R3 mais a corrente
da resistência do voltímetro. Então eu sei que a corrente total tem que ser 1. Do outro lado eu tenho 0,4 mais 0,4 mais IRV. Então eu descubro que a corrente do nosso voltímetro, a corrente que passa pelo voltímetro é de 0,2 ampere. Se eu aplicar a lei de Ohm nele agora, eu tenho o quê? Tenho que 4 volts tem que ser igual a R vezes 0,2. Isolando aqui, eu descubro um R de 4 dividido por 0,2. Isso me dá 20 ohms de resistência interna. Então, o principal segredo, quando a gente não tiver um voltímetro ideal, a gente vai ter que trabalhá-lo, né? A resistência interna dele vai trabalhar com uma outra resistência aqui do nosso circuito, tá?